Fala galera do YouTube, beleza? Mais um videozinho aqui pro canal. Hoje o vídeo é sobre um livro que eu tenho estudado ultimamente, História das Emoções, o Guia de Estudo sobre Métodos e Fontes, da Kate Berkeley. Para quem não me conhece, eu sou o Eric Patrick, mestrando em História Política pela UERJ. E bom, vamos começar. Bom, a Kate Berkeley, ela é uma historiadora das emoções que se formou em História Econômica e Social na Universidade de Glasgow, onde também fez mestrado e doutorado. Atualmente ela é professora e pesquisadora da Universidade de Adelaide e Macquarie, na Austrália. E bom, entre as suas obras, uma das suas principais obras, para destacar a História das Emoções, o Guia de Estudo sobre Métodos e Fontes, que é o livro aqui analisado e que eu vou debater e vou elucidar alguns tópicos para vocês. Amor, Intimidade, Poder, Casamento Patriarcado na Escócia, 1850 a 1850. E Homens em Julgamento, Performando Emoção, Personificação e Identidade, de 1800 a 1845. Né? Percebe que a Kate Berkeley, ela pega nos seus trabalhos propriamente ditos sobre história das emoções, ela pega ali grandes períodos, tentando analisar, né, as emoções manifestadas com uma múltipla e variada fontes de análise. E né, o historiador das emoções, ele geralmente faz isso, ele pega grandes períodos para poder tentar enxergar ali uma mudança de como as emoções foram manifestadas, se teve alguma mudança ao longo do período, se em determinadas temáticas, né? Ela, no caso, ela analisa casamento, patriarcado, identidade. Então, a Kate Berkeley, ela tem aí esses trabalhos feitos, essas obras realizadas em relação à história das emoções. E bom, né, eu trouxe aqui, né, eu separei alguns tópicos para poder, né, tentar alargar um pouco, né, esse entendimento sobre o que a Kate Berkeley fala nos seus capítulos, né, os capítulos 1 e 2 desse livro, né. A história das emoções estuda a variação das emoções em diferentes tempos e lugares, do individual ao social, ou seja, a Kate Berkeley, ela faz esse adendo, falando que a história das emoções, ela estuda essa variação das emoções. Ela é mais uma área de estudo das emoções, em que se estuda a variação das emoções em diferentes tempos e lugares, né, como se a emoção, se as emoções elas mudam de nomenclatura, até se mudam em relação a determinadas coisas ou indivíduos. E vai, né, de tanto, né, do nível pessoal, né, tanto uma análise que pode ser feita em relação a uma pessoa, quanto também a sociedade por inteiro, né, podendo fazer até um estudo comparativo em relação às emoções. Mas a gente vai ver que o estudo das histórias das emoções é um estudo bastante traiçoeiro, e quem não estiver atento pode cometer alguns erros aí. E bom, em relação, né, o próximo tópico que ela fala, ela oferece para a gente uma definição sobre afetos, emoções e sensações. Né? Ela fala que afetos seria algo mais pré-discursivo, algo que mais os animais teriam, né, definiriam, pode ser definido mais em relação aos animais, pelo menos é a tradução que eu consegui realizar em relação aos afetos. Esses afetos seriam de uma seara assim, mais pré-discursiva. Né? O animal, por exemplo, ele sente, mas ele não consegue dar nome àquela sensação. As emoções são algo que nós, mais do aspecto humano, onde nós sentimos e conseguimos dar um nome para aquela sensação. E também as sensações, né, que é o que ela chama de feelings ao longo do seu livro, dizendo que as sensações, elas são, são algo que você sente. Às vezes você, né, é mais também em relação ao humano, você acaba sentindo alguma, né, você sente algo e você às vezes não consegue nomear aquilo. Então, isso seriam as sensações.
As emoções, né? Uma coisa assim que eu consegui enxergar no que eu separei nos adendos da Kate Berkeley sobre o estudo da história das emoções, é que as emoções são comportamentos aprendidos, ações de um determinado contexto social, ou seja, as emoções, os nossos sentimentos, as nossas emoções não fogem muito do nosso contexto, não fogem muito do nosso modo de sentir em sociedade. Então, elas são, né, muito sobredeterminadas e aprendidas ao longo da nossa história de vida, através do contato com a família, através do contato social. E, né, o jeito que a gente sente aqui no Brasil, lá na China, já não é uma coisa que se sente da mesma forma em relação a uma determinada temática. E aí as temáticas podem variar como morte, amor, situações de estresse no trânsito, por exemplo, estresse em um bar, ou situações que podem gerar um estresse. Cada sociedade tem uma forma de encarar aquele estresse. Bom, ela também fala que na atualidade os pesquisadores das emoções concordam que emoção e cognição atuam em paralelo, e aí ela já se refere um pouco ao modo como as emoções foram tratadas ao longo da história como algo que fosse destacado da cognição, ou seja, as emoções elas não atuariam em conjunto com a cognição, e agora atualmente tem se caminhado para um caminho totalmente diferente, visto que tem se provado que as emoções sim sempre estão junto à cognição, na nossa vida, né? Se é determinados momentos da nossa vida que a gente precisa raciocinar mais, a gente não se esvai da emoção em nenhum momento para que isso aconteça. Inclusive, a emoção é um importante componente para que façamos as nossas avaliações. E, bom, mais um tópico que ela fala, né, que eu pude separar, foi que que os contextos importam na formação das emoções, ou seja, né, a questão dos comportamentos aprendidos ao longo da nossa história, e formam sistemas de poder. Né, ao longo da nossa história, a gente, né, em sociedade, mais especificamente, né, a gente forma certos comportamentos emocionais em relação a situações ou a grupos, né, que acabam se consolidando e às vezes eles integram uma estrutura de poder. E aí, o poder, né, esse conceito de poder, isso vai do privado ao público, né? Para dar um exemplo em relação ao privado, certas emoções são desprezadas, são muito mal vistas em determinados ambientes, por exemplo, ou mais em relação à esfera pública, certos grupos são encarados com emoções negativas pela sociedade geral. Então, a história das emoções, ela, além de, né, conseguir rastrear essas emoções que são sentidas em relação a determinados grupos, por exemplo, ela também pode ajudar-nos a remodelar o futuro em relação a esses mesmos grupos que foram vitimados pela estrutura de poder que foi nos implantada de uma forma implícita mas que foram, né, consolidadas ao longo do tempo. Bom, aí já entrando mais na seara da linguagem, como a linguagem tem o influxo na formação das emoções e varia conforme o período histórico, ou seja, né, a linguagem ela determina muito do que a gente sente, né, o próprio nome que damos ao que nós sentimos acaba delimitando fronteiras em relação ao que a gente sente. Tem sociedades que denominam emoções de um jeito totalmente diferente do nosso, às vezes, né, pelas nossas análises linguísticas, porque isso às vezes é muito difícil de fazer, principalmente isso se faz muito no campo da antropologia. Emoções são, para o que a gente identifica, emoções como raiva, às vezes estão alocadas junto a emoções como, né, eles classificam às vezes subclassificam raiva como algo bastante repartido, uma raiva justa, uma raiva que pode, uma raiva que não pode.
um amor, uma tristeza que é saudável, uma tristeza que não é. As sociedades elas têm muitos jeitos de denominar as emoções, né? Principalmente se a gente for observar os estudos do campo da antropologia. E essa linguagem, né, junto com os significados das palavras, elas mudam conforme o período histórico. Elas variam muito conforme o período histórico. Esse período, né, por exemplo, as emoções elas não eram ser referidas assim, né, como emoções até o século XIX. O século XIX começou-se a nomear essas nossas sensações como emoções. Então, a linguagem tem um papel muito importante nesse conjunto do estudo das emoções. E, bom, palavras e a sua colocação em sistemas significados em associação modulam nossas opiniões em relação ao mundo que nos circunda. Em síntese, né, uma citação que aponta para esse dado e que a Kate Berkeley faz durante seu livro. E bom, né, continuando ainda nessa temática, né, a Kate Berkeley fala que há dois tipos de palavras de emoção: os rótulos de sentimentos e sensações, né, como amor, tristeza, nojo, surpresa e entre outras emoções, e as palavras que despertam emoção, como criança, morte, como pedofilia, como bandidos. Todas essas palavras acabam despertando certas emoções da gente. E a Kate Berkeley fala que existe, né, que principalmente em relação ao trabalho do historiador, ele tem que estar atento a essas palavras que despertam emoção, mas também tem as palavras que são um rótulo da emoção, né? E bom, o historiador das emoções deve ter confiança no entendimento da linguagem estudada, e ela já fala mais diretamente ao historiador das emoções, que tem que ter um amplo conhecimento, um domínio total da língua que ele está estudando, para poder avaliar as emoções que foram manifestadas nas suas fontes. Então é de suma importância que isso aconteça, para que a análise não seja muito enviesada ou totalmente errada. Essa dimensão linguística do trabalho do historiador é muito importante. E, bom, as palavras emocionais delimitam fronteiras no sentir, né? Como já dito, as palavras emocionais acabam, né, muito sobredeterminando o que nós sentimos, né? Elas acabam influindo também nas nossas emoções. E, bom, para concluir, né, a história das emoções ela se encaixa, né, numa área muito interdisciplinar, que é o estudo das emoções. Ao longo da história, né? O estudo das emoções ela tem diversas dimensões que alcançam a antropologia, a história, a linguística, e também, né, o objeto principal de estudo, né? A ciência que estuda mais detidamente as emoções, que é a psicologia. Então, os historiadores das emoções os historiadores das emoções que forem trabalhar nesse campo, ele tem que estar atento a muito dessas questões, para poder não cometer erros assim com certa gravidade. Então é muito importante que os historiadores e quem for seguir esse caminho esteja atento a isso, né? Deu para concluir desses dois capítulos da Kate Berkeley. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Quem curtiu, dá um like. Quem quiser, compartilha também. E muito obrigado.